gente já pode começar. Eu acho que ninguém melhor do que você para se apresentar, tá? Porque você se apresentando, o pessoal vai conhecer você de uma forma diferente das que se a gente for te apresentar. E o que eu peço para todo mundo é que o pessoal feche os microfones, né? O MI Consciência Cósmica é um grupo que foi formado ano passado. A gente vem fazendo esse trabalho de trazer essas informações dentro desses momentos que a gente usa essa plataforma do Zoom, do Conexão Rato, e é tudo de uma forma que possa acrescentar sempre algo diferente nesse contexto de vida que a gente tem hoje em dia, né? Então, nós temos hoje a Rízia, e vamos deixar que ela se apresente e vamos conhecer um pouco dessa história de Atlântida que ela vai nos trazer na tarde de hoje. Agradecemos a todos vocês. Vocês mantenham os microfones de vocês fechados e, no final, a Rízia a gente abre e aí o pessoal pode fazer as perguntas e ela vai estar aí respondendo a pergunta de cada um de vocês. Tá ok? Então, Rízia, é você. Então, prazer é meu, gratidão, obrigada mesmo pela confiança, pela oportunidade. E eu estou Rízia, eu costumo me apresentar assim, eu estou Rízia. Eu trabalho com terapias desde, sei lá, tem um tempo, estudo muito a espiritualidade. Eu hoje estou reikiana, sou facilitadora da cura eletrônica também, cristaloterapeuta, que é o que eu mais gosto de fazer qualquer tipo de aplicação usando partes de habilidades mediúnicas, paranormais, com os cristais, que é o que eu mais gosto de fazer. E é isso, estou aqui à disposição. Espero, assim, que seja uma palestra leve, intuitiva, para que todos entendam um pouquinho, assim, do que foi Atlântida, do que é Atlântida e do que vai ser Atlântida, porque ela está submergida, mas ela não ficará por muito tempo. Então, a primeira coisa, eu vou apresentar o livro. Esse é o livro de Atlântida. Ele é psicografado pelo Roger Botines Paranhos, e ele tem como mentor o Hermes Trismegisto, que participou da vida em Atlântida como Ártemis. Ela era uma sacerdotisa num corpo de uma mulher. É a única reencarnação dela que eu conheço do Hermes como mulher. Então, vou só falar um pouquinho numa colinha aqui sobre Capela. Capela é um planeta que está a 42 anos-luz do planeta Terra. E Capela, hoje nós nos encontramos no momento que Capela estava. Um momento de mudança vibracional, para um processo de regeneração. Então, o que acontece? Teve o exílio, os exilados de Capela iriam para um planeta distante, rudimentar e assustador para esses capelinos. Embora aqui já existiam, né, os povos primevos, esses capelinos vieram para cá mesmo por não ter... Eles tinham muita sabedoria, muito conhecimento, mas eles não tinham valores na alma, os reais valores. Eram cientistas, assim, com alta tecnologia, extremamente inteligente, só que a ganância, o poder, é mais ou menos o que está acontecendo aqui hoje, essa competição do ego o tempo todo, dominando a gente. Então, teve uma limpeza ali em Capela, desses espíritos rebeldes, e que foram enviados para cá. E esses espíritos, eles foram enviados para cá, eles foram exilados de Capela de uma vez só. O astro que passou ali recolhendo todos eles, não só tiraram o perispírito, porque muitas pessoas acham que tipo, eles vieram com o perispírito de lá, não vieram, eles vieram só com a centelha / consciência. Nada viria de Capela para cá.
nenhum dos corpos viriam por causa da frequência mesmo, aqui não era compatível. Isso, assim, explica de forma detalhada no livro como foi, assim, assustador pelo medo mesmo, o medo do novo, de sair daquela zona, né? Então, esse exílio foi de uma vez só, ao contrário do planeta Terra, que vai acontecer em 100 anos, essa limpeza, né? Então, houve também um regresso desses capelinos, houve um acordo com esses capelinos de, se vierem para cá, aprenderem valores da alma, pelo sofrimento, porque não mais pelo amor, eles não conseguiram aprender pelo amor, eles teriam a chance de voltar para a capela, porque ali ficou mesmo os afetos. Ficaram pais, e o filho veio exilado, vieram pais, que filho ficou lá. Então, assim, essa miscigenação que aconteceu aqui, a família real, o afeto real, era de lá, ficou lá. Então, algumas dessas pessoas conseguiram voltar, mas existem milhões de capelinos aqui ainda. Existem alguns comentários que os capelinos conseguiram voltar, alguns conseguiram, mas a minoria, infelizmente, porque aqui eles também foram dominados pelo poder, pelo ego, mesmo, eu estou falando não só os de Atlântida, mas no geral. Os que reencarnaram em Atlântida eram aqueles que tinham um nível intelectual, espiritual um pouco mais avançado. Esses, sim, encarnariam no planeta Terra em Atlântida. Qual que é esse continente? Esse continente, ele tinha 60 milhões de habitantes, ele estava entre a Europa e a América, ali era todo o continente Atlântida, e ali ele estava na quinta dimensão, enquanto o planeta Terra em si estava na terceira dimensão, a Atlântida estava na quinta dimensão. Então, os primevos, os terráqueos, não conseguiam ver esse continente, pelo fato dele estar na quinta dimensão. E ali reencarnaram alguns capelinos. Teve uma reunião com os sacerdotes, na época, lá, os Atlântidas, na Era de Ouro, que aceitaram esse desafio. E eles tinham no coração a esperança de conseguir tocar com o amor, com a fraternidade, essas almas rebeldes para ajudá-los a voltar para o planeta de origem. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E essa raça, essa quarta raça, que são os capelinos adâmicos, encarnaram no continente de Atlântida em meio a famílias que, assim, que já tinha o nível de intelecto espiritual extremamente alto, mas que não ao ponto de conseguir tocá-los, esses capelinos, esses adâmicos. E teve, sim, a queda de Atlântida, né? Deixa eu ver. O que era mais dominante no continente, dominante para genética, pesquisa, cura, construção de prédios, alimentação, armazenamento de arquivos, era a energia do vril. Essa energia do vril é uma energia cósmica taquiônica, ela é hermética, ela é considerada o quinto elemento: água, ar, fogo, terra e o vril. O vril, eles entendiam que quando a energia do vril era manifestada, era como se eles estivessem vendo o próprio Deus, de tão sagrada que essa energia era para eles. E ela era usada sempre para o lado da luz, obviamente. Então, tinha uma das pirâmides lá no continente de Atlântida, que ela é 4 vezes maior, vocês podem pesquisar no Google, que tem foto dela lá, ela é 4 vezes maior que a de Gizé, no Egito. E ela está ali na região do Triângulo das Bermudas. Essa pirâmide, ela é 100% de cristal fundido pelo próprio vril, inclusive até hoje, navegações, aeronaves, elas passam, aeronaves não podem passar no Triângulo das Bermudas numa altitude muito baixa, porque os aviões caem, navios desaparecem, leitores ficam todos
desregulados por causa dessa energia. Porque mesmo com a queda de Atlântida, a energia do Vril ainda continua ali latente, do mesmo jeito, da mesma forma que continua na energia de Gizé, na pirâmide de Gizé, desculpa. Porque o Vril hoje, ele se encontra latente na pirâmide de Gizé. Um dos motivos pelo qual aeronaves ali também não passa tão próximo das pirâmides, por essa mesma razão. Tem uma entrada na lateral da pirâmide de Gizé que os cientistas, os pesquisadores não conseguiram descobrir, óbvio que não, porque está 100% em outra dimensão para eles não descobrirem, que essa entrada dá acesso ao Vril, do mesmo jeito que ali debaixo da esfinge tem uma biblioteca. Então, bom, mas eu acredito que tudo no momento certo vai ser descoberto para quem, né, para aqueles que ainda não sabem, mas quando cair em mãos certas, né, por enquanto não dá para isso acontecer. Então, assim, tudo isso que eu estou falando de Atlântida aconteceu há 12 mil anos atrás. Toda a situação da vinda dos capelinos, né? E há 1.200 anos atrás, a Atlântida começou seu processo de interação com o planeta Terra. Minto, há 12 mil anos, desculpa, gente, há 12 mil anos aconteceu o processo de interação de Atlântida com o planeta Terra, ou seja, ela saiu da 5D com a entrada dos capelinos, então foi onde ela submergiu. Então, já falei da energia do Vril, que o Vril também lá, que aqui as pessoas não entendem muito o que é a pedra filosofal, lá sim eles usavam, hoje aqui a gente fala que a pedra filosofal é o autoconhecimento para atingir o contato direto com o Pai, né? Mas lá eles usavam sim o Vril para transformar um elemento em outro, cobre em ouro, o oricalco, que é um elemento mais, acho que ele é mais puro do que o ouro, eles usavam bastante esse metal. Ele é nobre, tão nobre quanto o ouro. Mas o Vril é uma energia inteligente, né? Uma recombinação de energias taquiônicas que, na época, era usada para recombinações para usos de benefícios do continente. Só que esses sacerdotes do Vril, eles vinham aqui para o planeta, para o mundo primevo, né? Eles aplicavam Vril aqui nos terráqueos, eles ajudavam em cálculos matemáticos para a evolução do planeta. Então, que esses primevos, esses terráqueos, eles viam os Atlântidas como deuses, e eles mediam em média 2 metros, 2,20 metros, e eles falavam que eles brilhavam, mas não é que eles brilhavam, é que a dimensão que eles estavam, que a quinta dimensão, era mais sutil. Então, quando eles chegavam aqui no planeta, que era mais denso, é como se a energia deles, como se eles estivessem brilhando. E eles eram vistos como deuses mesmo. Teve muitos ex-capelinos que ainda estavam procurando o processo da luz mesmo, procurando um caminho da paz, que pediam para ficar aqui com os terráqueos, para aprender com esses terráqueos, e ficava 10, 15, 20 anos aqui, e depois voltava para a Atlântida. Muitos conseguiram ascensionar para um próximo passo? Sim, muitos não conseguiram. Então, isso foi bem relativo, mesmo acontecendo essa miscigenação. O que acontece? O Vril, ele saiu, quando a Atlântida submergiu, ela teve seus descendentes, antes dela submergir, saíram-se, então, 144 arcas pro mundo terráqueo. Mas essas arcas, que uma das arcas é escrita na Bíblia, né, a Arca de Noé, eram submarinos de alta tecnologia, que eles carregavam cápsula de DNA de todos os animais, plantas, todos os seres vivos do continente Atlântida. Então, eles trouxeram para cá e deram continuidade à vida. Então, quando falam da Arca de Noé, não foi só um Noé, não foi de fato uma arca com pares de animais, mas foi isso, foi essa cápsula de DNA extremamente de alta tecnologia que vieram para cá. Então, quando esses povos vieram para cá, algum tempo antes da submersão acontecer, alguns desses povos
essas arcas, né, foram para o Egito, teve as das Américas, né, os índios Cherokee, os nossos índios do Brasil, são todos descendentes diretos, incas, maias, celtas, enfim, todos eles. Por que eu estou citando o Egito? Porque para lá, eles usaram o vril para construir as pirâmides, porque o vril, usado de forma sábia, você inverte o eixo de gravidade de qualquer coisa, e aqueles blocos de pedras que foram construídas as pirâmides, eles viram, né, se transformam em monólitos de isopor. Por quê? Porque o eixo de gravidade daquelas pedras era invertido. Então, eles construíram as pirâmides. E por que é tão perfeito lá dentro, né? Quem já foi, se pesquisar na internet, eles eram extremamente matemáticos. Então, quando aconteceu essa miscigenação com os primevos, até a quinta geração, o vril era usado no Egito. E nos Incas, no México, no Brasil, eu já até citei numa live que eu fiz, que no Brasil nós temos pirâmides também. Se vocês pesquisarem na floresta amazônica, tem várias pirâmides lá que foram construídas por esses índios, alguns peruanos que também fugiram, Atlântidas, celtas, que fugiram para o Brasil, e ele construiu essas pirâmides usando a energia do vril, também invertendo o eixo de gravidade dessas pedras. E hoje essas pirâmides estão todas cobertas por mato, né, pela vegetação local, mas elas estão ali. E na hora certa elas também vão ser expostas, tem muita riqueza ali, muita coisa que ainda não deve ser mostrado, por isso que nem é divulgado. Mas é isso que aconteceu. Então, eu anotei que essa energia presente na pirâmide, ela desencadeia, né, o desaparecimento de barcos, por navegações em geral, porque até hoje a pirâmide do Triângulo das Bermudas, ela brinca com os cientistas, porque quando os cientistas mergulham para tirar foto e fazer pesquisa, ela desaparece. De repente ela aparece. Por quê? Porque ela não está na terceira dimensão. Ela ainda consegue ficar na quinta dimensão e na terceira dimensão. Por quê? Porque o vril é uma inteligência. Ele é uma energia inteligente. No entanto que, quando as pessoas, principalmente os capelinos, entravam na pirâmide, na época de Atlântida, e eles tinham mesmo um DNA completamente, assim, desproporcional para a afinidade, para a frequência daquele continente, o vril era passado por eles, acontecia tipo uma leitura e acontecia uma recombinação de DNA. É uma inteligência independente. E isso acontecia, porque senão não conseguiria entrar dentro da pirâmide, exatamente porque ali dentro era o local, era a matriz do vril. E tem os gatos também, né? Que os gatos, eles também filtravam as pessoas para passar para energia. Então, na entrada da pirâmide, além dos gatos para filtrar energia, o vril também fazia uma leitura completa, limpava pensamentos de ódio, de mesquinharia, de rancor, de raiva, de tudo que não era condizente com a energia da 5D, né? Que é a nossa, que a gente, né, se Deus quiser, vai conseguir passar para essa dimensão. Entanto que os Atlântidas, bom, a alimentação deles era baseada em frutas e água, entanto que eles suavam mesmo água, eles não tinham um suor denso nem nada, eles alcançavam 130 anos com muita facilidade, e inclusive comparando com os primevos da época, que suavam graxa. E eles questionavam, né, por que os primevos suavam graxa, era uma espécie de graxa mesmo, que era muito grosso e escuro. Era uma somatização de tudo que eles também estavam passando e se manifestava no corpo físico daquela forma. Alimentação e tudo que a gente cria, né, nos nossos corpos, ele era somatizado e manifestado. Eles tinham um alto domínio sobre clonagem, arte, filosofia, era assim, tudo que até o Akhenaton tentou trazer para 3D, né? Os Atlântidas, eles, por mais que eram uma raça, era um povo harmonioso, eram divididos em duas raças. Era o lado ocidental e o lado oriental,
que era a raça branca e a raça vermelha. A vermelha era bem comparado com os egípcios, e a raça branca mesmo, né? Mas, assim, não tinha nenhuma diferença, não tinha, existiam, tipo, centros, né, de presidência, de coordenação, e eles viviam, assim, 100% em paz mesmo, por mais que tinha diversidade de opiniões, essas opiniões eram discutidas, era, de fato, uma democracia, não era imposta. Então, isso levou os Atlântidas a ascensionarem, antes da raça adâmica entrar ali, né? Inclusive, eles tinham como visão Deus, pai e mãe, né? Eles não tinham essa separação do feminino e do masculino, igual hoje aqui existe essa crença limitante que Deus é um homem, né? Que é focado no masculino. Não tinha essa divisão. Inclusive, de todos os povos, depois da submersão de Atlântida, de todos os povos que vieram para cá, os celtas foram que mais entenderam que Deus também era mãe. Então, que numa cerimônia de casamento, quem fazia a cerimônia era uma mulher. Era representada o Deus mãe, porque eles entenderam muito bem que não existe essa separação, não existia essa separação, né? Isso aqui eu já falei, o quinto elemento, já falei também. Quando acontecia alguma anormalidade, com a entrada dos capelinos em Atlântida, quando acontecia alguma anormalidade de rancor, de ódio, manifestada no corpo deles, né, somatizada no registro acástico, que isso vem lá de Capela, se isso era passado pelo vril, o vril se desligava automaticamente para não acontecer nenhum tipo de ação criminosa. Entanto que os capelinos, eles conseguiram o domínio do vril à base de muito estudo, até porque os capelinos eram cientistas, porém, quando era usado para uma ação criminosa, ele era desativado. Ele era capaz, assim, de desintegrar pessoas, né? No entanto que o vril, ele quase deu certo para o Sol Negro aqui, que é a Segunda Guerra Mundial, para bombas e para o lado negativo mesmo, porque o vril, usado de forma invertida, como qualquer energia, ele era capaz de desintegrar uma pessoa rapidamente. O vril, ele era um detalhe, assim, fantástico, que o vril, ele era captado mentalmente, né, era o fluido cósmico que ele era captado. Então, assim, os capelinos não conseguiam fazer isso muito bem, até nós não conseguimos fazer isso ainda, porque nós não temos um poder de concentração muito bom, mas o dia que a gente tiver esse poder de concentração, nós vamos poder usar o vril. O vril vai voltar a atuar no planeta, só que depois dessa limpeza, depois do exílio que já está acontecendo, isso vai acontecer. Então, assim, inclusive o vril, ele era armazenado até em cristais para fins medicinais mesmo, que esses cristais eram trazidos aqui para o mundo primevo e usados nos terráqueos. Eles mantinham essa energia, assim, por séculos nos cristais. Já falei que que o vril também faz reprogramação, né, de código genético, e também nos outros 7 corpos. Então, o que aconteceu, gente? Existia uma região lá no continente de Atlântida que se chamava Montanha de Kandur. Quando os sacerdotes perceberam que ia ter a queda de Atlântida, não só perceberam, mas, assim, eles tiveram, né, muitos avisos, Jesus mesmo era uma entidade que se manifestava muito ali para os sacerdotes do vril, entre eles Hermes Trismegistus, como eu mencionei que era Ártemis. Eles fizeram tipo uma proteção nessa montanha de Kandur, eles elevaram a dimensão da montanha de Kandur para ser 7ª dimensão. Como uma proteção, eles selecionaram a dedo todos os Atlântidas que queriam trabalhar para o bem, para a luz. Esses Atlântidas foram levados para essa montanha de Kandur durante anos, estudado e selecionado para ser esses povos que viriam aqui para o planeta
nessas arcas, né, de Noé, que não é uma arca, para perpetuar a espécie. Então, assim, um descendente direto de Atlântida, que é muito conhecido, esses são os vikings, né? Eles são descendentes diretos de Atlântida. Então, só que assim, eles estudavam filosofia, o próprio Viu, conhecimento moral, principalmente, espiritual, aqueles que não estavam compatíveis com o projeto da luz, era de fato tirado dessa colônia que foi montada ali e devolvido aí para o continente Atlântida até resolver o que tinha que fazer. Mas eles não erraram com um só seletivo. Todos que eles selecionaram, eles alcançaram o propósito de perpetuar a espécie, conhecimento, matemática, isso no Egito. E, assim, de todos os povos primevos, o Egito era o que estava mais avançado. Então, teve uma miscigenação mais rápida, mais fácil do que o resto do planeta. E, bom, aqui a gente tem eu coloquei algumas coisas sobre o poder do Vril. Essa energia invertida que foi usada pelos magos negros e até há pouquíssimo tempo atrás, né, que foi na Segunda Guerra Mundial, eles trabalham essa energia para esse mal do mesmo jeito que eles fizeram com o fabuloso poder da cruz suástica, né, o símbolo tibetano, porque ele também foi invertido. Quem pesquisar a cruz suástica vai ver que ela também está invertida para outros fins, né? Então, o que está acontecendo agora no planeta é muito similar ao que aconteceu em Atlântida. A gente tem todas as chances de ter uma era de ouro agora. E eu acredito que a gente vai conseguir ter essa era de ouro. Então, seria uma nova Atlântida aqui. Então, assim, os sacerdotes do Vril da época, lá em Atlântida, eles não sentiram mesmo que o propósito deles findaram ali. Então, que eles continuaram o projeto deles aqui no planeta, eles continuam, reencarnaram por N vezes, personalidades, assim, fortíssimas, como Moisés, Hermes Trismegisto, que é um que eu falo sempre, né, Ramatiz, para continuar esse projeto. Então, assim, indiretamente, toda a herança atlântica está aqui com a gente. A herança atlântica está aqui com a gente para uma ascensão do planeta. E eu acredito, assim, pelo que eu converso com o Roger, pelo que está nos livros, esse exílio que vai acontecer em 100 anos, aqui no planeta, termina em 2075. O exílio, para então vir uma nova oportunidade de ter um planeta de regeneração. Então, assim, eles usavam o transporte deles, era baseado no Vril, eram tipo naves mesmo, tipo discos que você entrava, essas naves espaciais que a gente vê aí, de OVNIs e tal, é muito semelhante. Essas naves, elas flutuavam mais ou menos a 10, 15, a 50 centímetros de distância, quando era dentro mesmo do continente, todos pela energia do Vril. Esse Vril, ele é uma energia tão limpa, ele não causa nenhum detrito para o planeta, para a atmosfera, e sempre foi usado com muita harmonia, até a entrada da raça adâmica, que é o famoso Adão e Eva, que não tem nada a ver, é só uma raça mesmo que veio para cá e foi considerada, né, como se tivesse Adão e Eva, e começou toda uma geração ali, e não é bem assim, isso aí é uma coisa alegórica que a gente lê na Bíblia. Então, assim, as pirâmides são ainda usinas de energia cósmicas, tanto as do Japão, que estão debaixo do mar, são todas oriundas do Vril e da energia, são heranças atlântidas mesmo. Inclusive, dentro da energia de Atlântida, do continente, dentro da pirâmide, essa energia do Vril, ela era muito trabalhada e para o benefício do próprio continente e do planeta, junto com a chama roxa, a chama violeta, que é da transmutação.
eles trabalhavam, no entanto que essa chama violeta veio para cá, né, para as escolas iniciáticas, foi mantida no ocultismo por muito tempo, agora que as pessoas estão estudando sobre ela, teve que manter mesmo, para não cair em mãos erradas, mas Saint-Germain, lá ele era já, o Saint-Germain, hoje ele é o regente do raio violeta, e já lá em Atlântida ele já trabalhava com raio violeta para esse tipo de transmutação, porque os Atlântidas, eles eram muito cientistas, eles pesquisavam muito, e tudo que eles pesquisavam nesse continente, eles traziam para o mundo primevo para ajudar na evolução dos terráqueos. Então, o poder energético nas pirâmides ainda continua, né? O Vril, ele se comporta muito bem na forma geométrica, piramidal, por isso que eu já ouvi pessoas falarem, eu tenho uma pirâmidezinha pequenininha que eu comprei não sei aonde, falam que ela cura. Então, assim, existe, lógico, a possibilidade disso acontecer, por isso que falam que as pirâmides lá do Egito, tem a cura. Ela tem a cura, mas isso precisa ser trabalhado, precisa ser conectado para que isso aconteça, né? Porque hoje a energia não é manifestada, mas, sim, o Vril, ele se comporta muito bem numa forma piramidal, né? Até porque é a forma geométrica com maior potencial energético, né, que a gente tem no planeta. As pirâmides foram construídas em alinhamento, né, com o cinturão de Órion, que são as Três Marias. Elas foram construídas pelos Atlântidas. Muita gente tem essa dúvida, às vezes fica confuso. Então não foram os egípcios? Foram os egípcios, só que foi a energia do Vril. Então, foram os egípcios na miscigenação, uma vez que os Atlântidas ainda estavam ali presentes, até a quinta geração. Depois não, depois tudo se perdeu, quem ascensionou, ascensionou, quem não ascensionou, cumpriu, e está cumprindo o seu processo kármico sem Atlântida, né? Que teve a submersão. Bom, basicamente, o que eu queria falar é sobre o Vril mesmo. A história é fantástica. Eu super aconselho ler o livro mesmo. Só dando um exemplo, fazendo um gancho aqui, que com a chegada dos capelinos, os efeitos curativos tornaram-se comuns e necessários entre a civilização atlântida. Como eu disse, eles não trouxeram nenhum dos corpos de Capela, do planeta Capela. O planeta Capela tem 4 estrelas, e 2 vieram para cá. Então, do planeta Capela, 12 estrelas vieram desses povos que moravam lá, que viviam lá, em plena harmonia, num planeta de regeneração, foram exilados para cá. Então, assim, eles tinham mesmo uma consciência, né? A consciência deficitária. Era um déficit de consciência, uma vez que eles não herdaram nenhum dos corpos lá, por questão de frequência mesmo, onde eles estavam, né? Uma coisa que, assim, eu aconselho, se alguém quiser pesquisar, é a cidade de Acacor, que está no Peru. Lá, os astecas, maias, alguns incas, Atlântidas, fugiram para o Brasil. Já tinham os índios, e alguns astecas, incas e mais fugiram para o Brasil, e aconteceu uma outra miscigenação ali. É onde também tem as pirâmides lá. E, assim, falam até que isso é lenda. Se você pesquisar, as pessoas vão perguntar, tipo, no Google se pergunta assim, existia mesmo a cidade de Acacor? Sim, existiu, e foram através dessas pessoas. Inclusive, as pirâmides que estão hoje na floresta amazônica são 100% feitas também com Vril, e são os Atlântidas que fizeram ela. Então, assim, a Atlântida fundou 9.500 anos antes de Cristo. Houve a submersão de Atlântida, por motivos parecidos com os que a gente vive hoje: poder, materialismo, ego, medo, porque tudo gira em torno do medo, né? O medo da luz, o medo do novo. E agora é isso. Esses Noés, né, que foram por todo o planeta, são os vikings, os gregos, os egípcios, os incas, os cherokees, todos eles. E a Atlântida é isso, gente. Basicamente viveu na Era de Ouro. Eu estou preocupado com o horário, assim, eu não sei quanto tempo que eu posso falar. Então, eles se uniram aos terráqueos para perpetuar a espécie e dar
origem à quinta raça, que seria os arianos, né? E até um tempo atrás tinha só até os arianos, que é a quinta raça, depois vieram os índigos, que é a sexta raça, agora nós estamos na sétima raça, que são os cristais. Então, eu acredito quando esse processo de limpeza do planeta acontecer, como aconteceu em Capela, a gente vai ter a possibilidade de conhecer o Vril novamente, que o Vril, inclusive, foi usado até para a Arca da Aliança, que hoje se encontra, né? Ela está lá na Terra Prometida, mas ela está em outra dimensão. E é isso, basicamente, é isso sobre a Atlântida, um continente perdido, mas que ele está aí com a gente e que faz parte da nossa origem. Isa, a gente pode fazer o seguinte, nós vamos pegar e abrir para o pessoal fazer as perguntas. Tá bom. E aí, porque a gente sabe, normalmente a gente dá para as pessoas 45 minutos, 1 hora, mas daí não é nada engessado, a pessoa fala aquilo que o tempo que ela acha necessário para que ela possa expor o assunto. E aí a gente abre para essas perguntas. Tá? Eu vou aproveitar, já que eu estou falando, já fazer uma pergunta aqui de uma vez. Tá? E aí o pessoal vai se preparando aí para fazer as perguntas. Eu vou abrir a imagem para todo mundo. Bem, eu já li muita coisa a respeito de Atlântida, inclusive eu tinha hoje até comentado com a Andrea, de uma matéria que eu tinha gravado há muitos anos atrás, que passou num canal Infinito, que ele tinha o nome de Olho de Horus, e ele falava muito sobre a Atlântida, inclusive essa questão das pirâmides, das pedras, como é que montava, que anulava essa força da gravidade. E aí eles falam que no continente de Atlântida, eles normalmente, isso daí eu não sei se realmente é uma realidade, né? Existiam 3 raças, vamos dizer assim, que uma era mais materialista, a outra era mais espiritualista, uma outra mais naturalista. Ou seja, eles tinham uma capacidade imensa de manipular a energia magnética, que é essa energia Vril, e ali eles faziam cura, eles faziam uma série realizavam uma série de coisas que realmente era muito importante. E que, por eles terem esse poder de manipular todas essas energias, que eles acabaram fazendo com que a Atlântida viesse a afundar. E aí, como é que fica essa história? Realmente isso daí está dentro dos escaninhos da história de Atlântida, ou é alguma coisa que algum outro caminho tenha sido tomado aí para trazer essas informações? Então, não eram 3 raças, era de fato só 2 raças, mas sim, uma extremamente espiritualista, a outra extremamente materialista. A espiritualista era a raça vermelha, que era a raça de Atlas, que veio a ser Moisés mais para frente. Por isso que o Oceano Atlântico se chama Atlântico, é por causa de Atlas. Ele era extremamente espiritualista, e toda a raça vermelha. Já a raça branca era 100% materialista, muito materialista, no entanto que são magos negros reencarnados e intuídos da Segunda Guerra Mundial, que fizeram o Sol Negro, que o Sol Negro é o Vril de forma invertida. Esse Sol Negro deu certo em Atlântida, porque eles já estavam planejando esse Sol Negro lá, só que a Atlântida submergiu antes deles colocarem isso em prática, embora eles fizeram um teste lá e devastou uma cidade do continente. Então, sim, a raça branca era extremamente materialista, e eles trouxeram esse materialismo aí no registro deles para cá, e um dos magos negros que trabalhava nesse Sol Negro lá em Capela, lá em Atlântida, que estava aqui, a Hitler. Me diz uma coisa, eu tenho pesquisado algumas coisas que
fala a respeito da energia viu. Eles, segundo os cientistas hoje, a energia viu é a principal energia que compõe o universo. Ela que dá sustentação Isso, é energia em cósmica. todo o universo. Foi utilizada de uma forma inadequada, né? Mas ela continua ainda sendo a principal energia do universo. Sim. E existe um despertar dessa energia que ela pode fazer muitas outras coisas. Essa é a previsão do que se espera dela, né? Sim, o Roger, inclusive, ele fala que essa energia, quando for conhecida por nós, vai nos assombrar, da capacidade dela, da potencialidade dela. Então, assim, nós ainda não conhecemos. Eu sempre cito, assim, uma energia de cura que você faz a imposição das mãos, por exemplo, é uma vertente do frio, mas o poder dele nós não conhecemos de fato. Mas é, sim, o quinto elemento, é a energia cósmica que sustenta. É a famosa quinto elemento, a quiescência, né, que os cientistas já tanto falam. Isso, exato. Andréa Schulli, eu acho que você quer fazer uma pergunta aí. Pode abrir o teu microfone e fazer pergunta para ela. Senhor. Oi, Rízia. Oi. Obrigada pela palestra. Imagina, gratidão. Quero livro. Vou te mandar o livro. Obrigada. Uma pergunta. Eu ouvi falar, eu estava pesquisando Avril. Primeiro você falou que a energia taquiônica é a mesma frequência de energia, Avril e a taquiônica? É a mesma, é a energia hermética, que eles só muda o nome, mas é a energia cósmica que sustenta o universo, literalmente. Eu tenho objetos taquiônicos que falam que quando você segura, você realmente convida essa energia. Ela aumenta a frequência, ela conserta todo o campo eletromagnético. Conecta, isso, exato. Isso. Mas nós ainda não temos a consciência dela, porque os sacerdotes, quando se conectava com o Vril, na imposição de mãos, eles viam, porque eles de fato entravam em ressonância com a energia, que a gente ainda não consegue fazer. Mas ela sim. É que eu tava lendo também, na época eu comecei a pesquisar sobre a energia taquiônica, e que antigos faraós, eles falam faraós, que tinham aqueles bastão, não é bastão, eu esqueci o nome, como é que se fala em português? Aquele bastão que tem a bola em cima? Sei. Que eles usavam aquilo ali, tipo, para ali, eles usavam ali como para manipular o vril, e eles falaram que o cajado, obrigada. E que a energia taquiônica, quando um corpo está alinhado, limpo, no seu estado natural, ele é produzido pelo fígado. É isso? Isso é certo? Olha, eu nunca ouvi falar, porque no livro é bem detalhada a explicação da manipulação da energia 100% mental. Okay. A produção dela, então que ele fala, o Roger explica assim, que Hermes, né, num bate-papo, que eles têm vários bate-papos no livro, eles falam, o humano, eles ainda não conseguem ter o poder de concentração, porque no poder de concentração é mental. Quando a gente tiver esse poder de concentração, que seja daqui zilhões de anos, aí sim, você manifesta a energia, você não só vai impor, você vai se manifestar nela. É como se você se tornasse um com ela, por isso que ela é considerada Deus, porque é você em ressonância com ela. Obrigada, só mais uma pergunta. Nas minhas pesquisas, eu achei uma pedra de um site que tem, muito legal, e estava escrito que a energia é vril, tracinho, IA, YIA. Que energia é essa? Seria um vril invertido? Não sei, porque a energia vril ela não é usada aqui no planeta hoje. Porque eu perguntei, eu falei, por que essa pedrinha é tão cara? Foi colocada alguma energia que estava lá, vril IA. Ele falou sim. Eu falei, vem cá, quem energizou essa pedra? Aí qual que é a procedência disso? Isso, da Itália. Ele me deu um nome bem simpático de um ser que se chama Dark Lord Obsidian, dos interiores, não sei o que. Legal! Legal! Bom, o Obsidian que eu conheço é a obsidiana, que é um cristal de limpeza. Exato. Né? Que vem da lava. Que eu tenho vários aqui, mas, tipo, essa era uma labradorita. Aí eu falei, então por que ele foi colocar dentro da obsidiana? Não, fiquei quieta, porque eu já tava enchendo o saco do cara. Mas... entendi. Não, até porque o vril, ele se comporta muito bem na geometria piramidal. Tenho certeza que isso aí tá meio mal explicado, digamos assim, tá meio duvidoso. Obrigada. Imagina, prazer.